Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura de 169. É isso aí, 169. Firmes nessa jornada. Que bom que você está aí. Quero dizer que em Curitiba está fazendo frio, normal. Eu estou de camiseta. Pastor, você está de camiseta? Sim, estou de camiseta porque eu tenho um aquecedor aqui. Já mencionei, acho que uns 2 vídeos atrás. Mas fica bom aqui onde é que eu estou gravando para vocês a leitura diária. Cara, é tranquilo nesse inverno. Põe o aquecedor, resolve-se tudo. Né? E caminhando, conhecendo um pouquinho a palavra de Deus, fazendo a menção também, gente, eu vou colocar nos próximos vídeos agora lá para frente, né? Provavelmente, acho que a partir de agora eu posso colocar esse link para vocês sempre. Link, porque eu quero que você tenha essa tabela. Ela tem facilitado a me localizar na palavra de Deus para a gente entender os profetas, a gente entender aonde que cada um viveu, o que cada um fez. Então, quando você for fazer a leitura junto comigo, ou leitura depois, ou fazer um estudo, você pelo menos sabe aonde que estão as coisas e como elas funcionam. Beleza? Legal? Baixa lá, venha junto conosco nessa caminhada. Dito isso, bora para a nossa leitura de hoje. Muito bem. Estou aqui com a minha Bíblia nova, comprada já há um tempo atrás, já. Muito feliz, gosto dessa versão, é a versão que a gente usa aqui na igreja, né, da qual eu pastoreio. Deus está fazendo uma grande coisa, uma grande obra aqui na igreja. Estamos firmes e fortes, né? Tem uma leva nova, de gente nova vindo aí, e a gente precisa aquecer os corações deles. Mas, para que possamos aquecer de forma certa, né? Muitos pensam assim, não, usa esse tipo de gestão na igreja. Você pode usar esse. Eu olho assim, gente, nós temos que primeiro priorizar as pessoas quererem se relacionar com Cristo. As outras coisas a gente vai se ajeitando. Então, a leitura para mim é primordial na nossa caminhada. Depois disso, não sei se é depois disso, mas é um tripé que eu falo assim, é um tripé de relacionamento, a leitura da palavra, a vida de oração e uma vida de jejum. Sim, jejum. E até o Luciano Subirá, ele tem um livro interessante que fala que o jejum, é o livro sobre o jejum, ele diz que uma das características da igreja pronta para o dia do arrebatamento, o momento que nós veremos o Senhor, é uma igreja que jejua muito, tem isso como vida de jejum, assim, faz parte dela, desses períodos, e o jejum está atrelado à oração e à leitura. Aqui nós estamos só lendo para vocês, mas eu falo, você pode ler a Bíblia como leitura, pode ler a Bíblia como estudo e como devocional. Você pega um trechinho e você rumina aquele trecho, vê o que Deus quer falar. Aqui nós podemos ler e de repente Deus trazer algo para nós. E nós podemos estudar a palavra e entender um pouquinho o que tudo acontece. Por isso que a gente usa aquela tabela, para a gente ver o quadro todo. Beleza? Então pega lá agora a sua Bíblia. Pastor, mas eu não tenho essa Bíblia. Vamos lá. Eu coloco a descrição aqui embaixo para que você possa pegar a sua Bíblia e me seguir na leitura. Beleza? 1 Reis 19, 1 a 21. É grande hoje? Não. Nossa, bem curtinho, Reis. Mas Salmos já é mais comprido. Mas vamos lá. Hoje é um dia mais curto. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Olha aí, ó. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba,
que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou nele. Ele disse: Levanta-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando e um grande e forte vento fendia os montes, quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Eliseu e disse: Deixe-me beijar o meu pai e minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Olha só, o chamamento de Eliseu, que nós vemos aqui, ó. Que nós vemos aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem um momento de Elias, aqui, e aqui vem Jeú que acaba sendo usado ali no ministério. É isso aí. É isso aí. Atos 12, 1, 25. Vamos lá. Porque naquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Olha, mandou. Então quer dizer que Tiago, irmão de João, já foi morto.
Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentar ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro era mantido na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, presos com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a porta. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia. Não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram para uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou um anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe um sinal com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achado, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimento do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajes real, assentado no trono, dirigia-lhes a palavra, e o povo gritava: é a voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprindo a sua missão, voltaram a Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Agora temos aí Salmo 136, de 1 a 26, um salmo mais comprido agora. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dêem graças a Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dêem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luzeiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua, as estrelas, para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio deles,
porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele os tirou com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque sua misericórdia dura para sempre. E fez Israel para passar pelo meio, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduzia o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou reis poderosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida dos reis famosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Matou Seão, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E matou Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. E deu a terra deles a herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele dá alimento a todos os seres vivos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem louvores a Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Provérbios 17, 14 e 15. Começar uma discussão é como abrir uma represa, por isso desista antes que surja o conflito. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Yes! Finalizamos 169. Amanhã 170. Isso aí, gente. Que bom que você está aí. Quero dizer assim, fico muito feliz de compartilhar isso com vocês. Vamos engajar esse negócio. Bora! Vamos seguir em frente, vamos avançar. Eu sou o Pastor Christopher, assina o canal, ativa o sininho, compartilha, dá um like, assim o YouTube entende que esse tema é relevante, é importante e ele indica cada vez mais para as pessoas. Ok? Deus abençoe, nos vemos para a leitura de amanhã.